Olá, meu nome é Tainá Mesquita, eu sou socióloga formada pela Unicamp, atualmente também mestranda em educação pela mesma instituição. O meu diálogo hoje, ele tem o objetivo de propor algumas reflexões, fazer alguns comentários, alguns apontamentos a respeito do aprofundamento das desigualdades educacionais no contexto da EJA, nesses tempos de pandemia, né, nesses tempos de Covid-19. Eu gostaria de começar comentando um pouco sobre o que é a modalidade EJA no nosso país, considerando de partida a sua marginalização histórica do ponto de vista das políticas educacionais. E aí, um dos meus argumentos principais, um argumento que vai atravessar todo o meu diálogo, é que essa marginalização está relacionada às especificidades do público da EJA. Formalmente, a EJA existe como modalidade da educação básica desde a LDB, de 1996. Ela é uma modalidade destinada a todos os sujeitos que não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade própria. E nos termos da lei, qualquer sujeito com 15 anos ou mais, né, e distorção de idade série, podem ser acolhidos por essa modalidade. Só que, para além dessa formalização, que é bastante tardia, né, se a gente for considerar que ela só aconteceu em 1996, é importante a gente comentar que as práticas pedagógicas orientadas para pessoas jovens, para pessoas adultas, para pessoas idosas com baixa escolarização, que foram vítimas de processos de exclusão escolar, né, processos estes que são sempre protagonizados pela escola, enquanto uma reprodutora das desigualdades sociais. É importante a gente lembrar que práticas pedagógicas voltadas, então, para esse público, acontecem informalmente no nosso país já há muitas décadas. A EJA ela é uma parte da história mais geral da promoção do direito à educação no Brasil, e a gente sabe que no nosso país a promoção do direito à educação se deve à profunda atuação dos movimentos sociais, não apenas como uma pauta de luta, mas também como uma praxis, né, como uma prática desses grupos. A EJA ela é uma parte da história mais geral da promoção do direito à educação no Brasil, né, e a gente sabe que no nosso país a promoção do direito à educação se deve, em grande medida, à profunda atuação dos movimentos sociais, não apenas como uma pauta de luta, mas também como uma prática, né, encabeçada por esses movimentos, a partir de diversas experiências de educação popular e educação não formal. Nesse sentido, só para citar um dos muitos exemplos que a gente tem, né, um exemplo de um agente fundamental nessa luta, nós temos a atuação dos movimentos negros, que tem como uma característica presente nas suas principais organizações ao longo de toda a história, a promoção de escolas, de cursos voltados a sujeitos negros, e muitas vezes não apenas sujeitos negros, adultos, idosos com baixa escolarização. Um desses exemplos é a própria Frente Negra Brasileira, que, desde o seu princípio, promoveu uma escola elementar, que inclusive chegou a ser reconhecida pelo governo do estado de São Paulo. Uma das primeiras estratégias também de Abdias do Nascimento, no contexto do Teatro Experimental do Negro, do TEM, foi a formação, né, a promoção de um curso de cultura geral, que incluía alfabetização e uma formação crítica. Os primeiros documentos produzidos pelo MNU centralizam o direito à educação, né, e a uma educação antirracista. A gente encontra já nesse documento o germe, né, das reivindicações de políticas de cotas, da reivindicação da Lei 10.639, e esses são apenas alguns, entre outros exemplos, né? As escolas também promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra não podem ser esquecidas nesse contexto, e temos muitas outras experiências. Agora, ao passo que a luta pela educação e a EJA já aconteça há décadas pela mão dos movimentos sociais, nós observamos, do ponto de vista do Estado, políticas educacionais descontinuadas, né, e isso tem a ver com toda a educação básica, políticas educacionais subordinadas aos contextos econômicos e políticos, e no que se refere a EJA, uma história de desinvestimento e de invisibilização. E uma invisibilização que acaba por ser também reproduzida, né, em grande medida, pelos espaços de formação inicial de professores, né, as universidades, mesmo aquelas consideradas de excelência, né, como as universidades públicas paulistas, que ao mesmo tempo que promovem pesquisas fundamentais sobre a temática, tem grupos de pesquisa muito fortes e bem consolidados, acabam por não incluir ainda nos seus currículos, nos currículos dos cursos de licenciatura, disciplinas específicas voltadas para a compreensão dessa modalidade. Agora, o que fundamentalmente explica essa marginalização, né, do meu ponto de vista, e não apenas do meu ponto de vista, né, do ponto de vista também de diversos intelectuais que se dedicam à EJA?
O meu argumento, como eu já afirmei anteriormente, é que essa marginalidade ela tem uma relação direta com as especificidades do público da EJA, né? Um público cujas trajetórias sociais elas são envolvidas pela articulação de diversos marcadores de diferença e também desigualdade. Debaixo do guarda-chuva da modalidade EJA, né, que sujeitos estão? Né? Dando alguns exemplos. Estão pessoas negras, estão pessoas pobres de origem rural, pessoas trans, os imigrantes e os refugiados, as mães adolescentes, os jovens, sobretudo os jovens negros, que são muitas vezes considerados alunos problema e são destinados pelas gestões das escolas à EJA como uma forma de correção de fluxo. As pessoas em situação de privação de liberdade, né, a educação que se faz nas prisões é também modalidade EJA. Enfim, se trata de um público que é bastante heterogêneo, mas que ao mesmo tempo é bastante homogêneo no que se refere a experiências de violação de direitos, né? Os sujeitos da EJA, eles são sujeitos que encontram na violação do direito à educação, infelizmente, em grande parte das vezes, apenas um, entre outros direitos fundamentais negados. Posto isso, como é que a gente pode conceber, então, em tempos de pandemia, uma EJA em modalidade EAD, né? Tendo em vista que deve ser colocado sempre numa posição fundamental, quando a gente pensa em práticas pedagógicas, é o sujeito daquela modalidade, né? Quem é o aluno. Nós sabemos que esses alunos que conhecem cotidianamente a violência, a marginalização em contexto de pandemia, são sujeitos que estão mais expostos ao vírus, a situações de desemprego e à precarização das condições de vida de forma geral, né? Isso é um dos pontos importantes para a gente pensar. A experiência vivida pelos sujeitos da EJA já impõe, né, em condições sanitárias normais, diversos desafios para o acesso e o engajamento, a permanência na escola. E numa pandemia mundial, esses desafios só se complexificam, se aprofundam. Um outro ponto fundamental é a gente considerar a relevância que o acesso aos rituais da escola tem para os alunos da EJA, né? Se deslocar até a escola, ter acesso a uma sala de aula de verdade, tocar na caneta, no papel, poder estar cercado de colegas e dos seus professores, tudo isso é muito caro para o alunado da EJA. Quem trabalha com EJA sabe. Não apenas do ponto de vista emocional, né? Porque essa escola foi negada a eles e eles querem, né, e merecem ter o direito de vivenciá-la, mas também do ponto de vista da aprendizagem. O aluno da modalidade EJA, ele é um aluno que demanda, né, assim como todos, mas principalmente ele, demanda ambientação, demanda proximidade, demanda afetividade, né? A dimensão emocional, afetiva, ela é fundamental em qualquer processo de ensino-aprendizagem. Eu parto de uma concepção que é monista, né, de ser humano, eu entendo que a gente não pode separar nunca a razão da emoção, mas para além disso, né, quando a gente fala de um público que já foi tão violentado pela vida e que continua sendo, né, pelas condições objetivas de existência, a dimensão do afeto, da amorosidade, como dizia Paulo Freire, ela é necessária, e não apenas necessária, é a maneira possível, né, de fazer esse retorno à escola, muitas vezes, a primeira experiência na escola, dá certo. Um outro aspecto fundamental que se perde pela distância física é a dialogicidade, né, a possibilidade de construção de um ambiente de aprendizagem que se estruture a partir das trocas, a possibilidade de um espaço onde o aluno possa fazer uso da palavra, ser valorizado enquanto sujeito de conhecimento, a partir da sua trajetória de vida, né, um sujeito de um conhecimento que, na relação com os outros educandos e com os demais educadores, se amplifica, se qualifica. Em atividades feitas à distância, né, onde o educador fala muitas vezes e o educando se torna apenas um receptor e executor das tarefas, esse aspecto que é tão fundamental, né, da dialogicidade, também se enfraquece. É importante a gente lembrar também que esses alunos, sendo muitos deles trabalhadores, arrimos das suas famílias, sendo avós e avós muitas vezes, demandam também tempos diferentes de aprendizagem, diferentes relações com a linguagem. São sujeitos que, como diz Paulo Freire, leram o mundo, né, muito tempo antes de terem o direito de leitura da palavra. São sujeitos que trazem questões, né, relacionadas, inclusive, à corporeidade mesmo, né, questões motoras, visuais, quando a gente pensa nos alunos mais idosos, que vão ter um ritmo diferenciado da escrita, uma relação também diferente por conta da visão mesmo com a leitura. E aí,
Como é que a gente promove uma EJA em modalidade EAD, né? Uma outra questão básica que a gente precisa ter em mente, a gente sabe que o acesso à internet do Brasil não é democratizado, tampouco o acesso a instrumentos como smartphones, como computadores. Agora, para além do acesso, né, para além de possuir esses instrumentos, quando a gente fala em EJA, a gente fala uma parcela de alunos que muitas vezes não são letrados também digitalmente, né, não são incluídos digitalmente, desconhecem como que esses instrumentos funcionam de forma geral e, quem dirá, conhecem como utilizar esses instrumentos como um apoio, né, do processo de aprendizagem. Nós sabemos que as estratégias apresentadas pelas escolas estão sendo muitas, estão sendo também diversas. Nós temos notícias de escolas que estão imprimindo apostilas, entregando nas comunidades, escolas que estão promovendo aula via rádio, escolas que estão utilizando as redes sociais, no caso de Campinas. A gente teve também o oferecimento de chips de internet para os alunos da FUMEC acessarem através dos celulares as plataformas estruturadas para esse momento da pandemia. Agora, uma reflexão, né, uma posição que eu gostaria de deixar, né, com esse diálogo que não traz muitas respostas, mas que traz coisas para a gente refletir, é que a gente precisa demarcar muito a importância de que essas estratégias sejam percebidas como nada mais do que estratégias emergenciais, né, como maneiras de manter o vínculo com os alunos, de manter contato com os alunos, que é aquilo que a gente pode fazer com um pouco mais de qualidade à distância, né? Tentar manter ainda, em relação aos alunos, um clima de vinculação com a escola. Nós tivemos uma luta muito grande para que a EJA fosse legitimada enquanto uma modalidade da educação básica, e nós não podemos admitir que aulas por WhatsApp, por exemplo, justifiquem aprovações de fachada de uma série para outra, né? Nem que, retomando uma prática que ficou lá na ditadura militar, dos telecursos, por exemplo, essas aulas à distância sirva como justificativa para a gente se curvar aos interesses de determinadas empresas, setores da nossa sociedade, para que o EAD se naturalize, né? Sobretudo para uma modalidade que já é muito marginalizada, que já sofre com fechamentos de sala de aula constantemente, que já não é assistida pelos nossos governos, né? Tanto o governo federal quanto os governos municipais. E aí, o que nós podemos fazer em tempos de pandemia, né, eu acredito que é manter a interlocução, né, e importante, procurar mobilizar os alunos para refletir sobre as suas condições de sobrevivência, né, mas sem admitir que esse momento é substitutivo do chão da escola, né, e, sobretudo, uma coisa que é muito sensível quando a gente fala em EJA, a gente precisa cuidar para que os processos de autoexclusão e o estigma do fracasso que esses alunos carregam, que a escola ofereceu para esses alunos, não sejam aprofundados, né. O aluno da EJA, quando ele retorna para a escola e ele percebe que não está aprendendo, geralmente ele não vai acusar os professores, ele não vai acusar o Estado pelas suas dificuldades. Ele chega com o estigma do fracasso e ele pensa que as dificuldades que ele tem são culpa dele, é uma questão que pertence apenas a ele. Então, em todos os momentos, né, mas sobretudo agora, é importante a gente deixar bem claro para os sujeitos da EJA que o contexto em que nós estamos vivendo é o grande responsável por dificuldades que eles eventualmente apresentem, né, no contato com aquilo que está sendo oferecido. A EJA, ela é a escola de segunda chance, não apenas para o aluno, mas sobretudo para o Estado, que foi o protagonista da sua exclusão. E eu me somo, né, com esse diálogo às vozes que consideram por conta do público da EJA, pelo objetivo da modalidade, que a EJA é mais uma das modalidades de ação afirmativa que nós temos em nosso país, e precisa, né, em todos os momentos, mas sobretudo agora, ser recentralizada, ser assumida como uma pauta prioritária de lutas dos movimentos, de discussão, como parte essencial da promoção da igualdade social.